Fala galera, bom dia, boa tarde, bom sábado aí, né, pra todo mundo. Hoje fazer um vídeo aí comentando sobre como foi o mês de setembro, né? Um mês que não foi dos mais fáceis, né, mas também não foi um mês ruim, pelo menos pra mim. Se a gente pegar aí, né, olhando aí pelo Ibov mesmo, ó, vendo as movimentações aí que a gente teve dentro desse mês de setembro, a gente consegue ver, né, que o mercado ficou totalmente lateral aí, né, nesse mês de setembro. Então foi um mês aí onde o mercado trabalhou dentro de uma congestão, né, respeitando aí regiões de resistência e também uma regiãozinha aí de suporte, né. Então ficou aí entre esses extremos. Mas, apesar disso, né, a gente consegue ver que o mercado teve vários dias aí bem direcionais. Ó. Então, tiveram dias aí com belos movimentos aí, né, dias com puxadas fortes, né, enfim. Então, para quem opera aí no intraday, acaba que a gente consegue aí surfar bons movimentos, né. Isso aí é bacana porque ajuda bastante. Espero que vocês tenham tido um bom mês também de setembro, né? Vamos ver o que aguarda a gente aí nesse mês de outubro. É um mês aí que traz bastante incerteza, né? Com eleição, então vamos ver como que vai ser o cenário aí no mês de outubro. Se a gente pegar aqui o gráfico mensal, ó, a gente vê que está entre uma média de 9 e 21 aí, entre regiões aí, né, de suporte e resistência, que coincide exatamente lá com aquelas regiões do diário, né, onde o mercado ficou batendo aí, apesar dessas médias estarem flat aí, né, mas se eu tirar aqui, ó, essas retrações, deixa eu deletar aqui. Aí, ó, a gente consegue ver o mercado aí dentro dessa regiãozinha aí enjoada, né? Dentro de um canalzinho de baixa também. Então vamos ver se em outubro a gente já consegue ver aí o mercado ou liberando espaço aí, né? Rompendo essas regiões aí de resistência para cima ou para baixo, né? A gente consegue ver aqui, né, que o cenário aí, de uma forma geral, ele vem de topos e fundos descendentes, né? Então um cenário aí mais favorável para queda, mas nada impede aí do mercado tentar uma recuperação aí nesse último trimestre, beleza? Semanal, ó, tem médias aí por baixo, então mais algumas barreiras importantes aí que podem segurar o nosso mercado, né? E olha como foi brigado nessas últimas semanas aí, desde o final de agosto, né? Meio até o final de agosto e até o final de setembro, ó. Muita briga aí, né, no mercado. Então, um cenáriozinho aí de bastante incerteza, né? Muito por conta do cenário macro aí que a gente tem. Então, natural aí que o mercado ficasse mais enroscado, né? Agora falando um pouco aí, né, de como foi o meu mês, né? E aí parando para avaliar aí alguns erros, alguns acertos que eu tive nesse mês de setembro, né? As duas primeiras semanas do mês de setembro para mim foram muito boas, e aí eu tive um desempenho bem melhor nas duas primeiras semanas do que o que eu tive nas duas últimas. A última semana foi a pior para mim, em termos de resultado, né? A primeira e a segunda semana foram muito boas, então deu para segurar um pouco a onda com os resultados das duas primeiras semanas, né? Nas duas primeiras semanas, ó, eu consegui, nesses dias que tiveram movimentos, né, muito bons, eu consegui aproveitar bastante aí, né, essa volatilidade. E mesmo nos dias aí que a gente teve alguns dojis, né, se a gente pegar aí e voltar para trás, a gente consegue ver que o mercado deu boas oportunidades, né?
Falando de resultado em si, o meu pior dia, pessoal, desse mês foi o dia 2/9. Apesar disso, né, apesar do meu pior dia ter sido 2/9, eu consegui ter semanas boas, mesmo com o pior dia estando na primeira semana, né, logo no segundo dia. Eu consegui ainda fechar as semanas muito bem. Então deu para dar a volta por cima, né? E o meu melhor dia foi o dia 6/9. Então vou comentar aí esses 2 dias, né? Pra gente ver o que a gente teve, né? Nesses dias aí que resultaram, né, em ser o pior e o melhor dia aí do mês, coincidindo aí com o início da semana, beleza? Então, pegando aqui, né, o gráfico de 5 minutos aí do índice, ó, agora deixa eu pegar esses dias aí, né, que a gente vai conseguir ver mais ou menos aí o que a gente teve, né. Opa. Deixa eu pôr o gráfico de 60 aqui que vai ficar mais fácil, né. Vamos lá no dia 2. Aqui, ó, 2/9. (30 de setembro). Vou ter que ir voltando aqui. Vamos ver aí o que a gente teve no dia 2, né, que complicou aí, né. Na verdade, o dia 2, ó, se a gente pegar aí, foi um dia bem direcional, né. Eu cometi vários erros aqui nesse dia, tá, pessoal, que acabou dificultando aí, né, e prejudicando aí o meu desempenho aí, né, ao longo do dia. E aí isso é um dos fatores que a gente tem que tomar bastante cuidado, principalmente quando a gente erra uma primeira entrada, né, e toma stop. E às vezes a gente fica com aquele sentimento, né, de vingança do mercado, querendo recuperar, né? Enfim, o dia primeiro foi um dia muito bom, então acaba que a gente entra mais confiante, né, no mercado. E aí quando a gente toma um stop e não consegue entender direito o que aconteceu, a gente acaba entrando ali num... se você deixa as emoções, né, tomarem conta, você pode acabar complicando aí o seu dia. Foi o que aconteceu nesse dia especificamente comigo, porque depois, quando eu parei para avaliar, eu falei assim, cara, esse dia aqui era um dia super tranquilo, que eu poderia ter surfado aí esse movimento. Olha a movimentação que a gente teve no índice nesse dia, né? O mercado abriu enroscado aí entre média de 400 e 200, né? Uma regiãozinha complicada, mas depois dessa barra aqui, ó, o mercado deu uma lateralizada, né? Fez aí uma correção para a região rompida. E olha aqui que entradinha bacana, né? Com stop curto aqui abaixo dessa região, para buscar alvos aí para cima, ó, super tranquilo. Então, não era para ter sido um dia onde eu teria me complicado. E aí, se a gente pegar o gráfico diário, ó, vamos ver aqui o que a gente teve, né? Nesse segundo dia aí do mês, ó, a gente teve esse martelinho aqui, né? E aí o que me atrapalhou, né, um pouco nesse dia também? Eu já estava com um viés, né, baixista, porque o mercado tinha feito essa pancada, deixou uma rejeição, e olha o cenário que ele tinha deixado aqui, né, que se perdesse essa mínima, ele poderia armar aí um pivôzinho de baixo e continuar essa queda, né? Mas a 21 aqui ainda estava ascendente, né? A gente vê que o mercado tentou bater nessa região aqui, até formou, né, uma alta ao longo do dia, mas devolveu parte. Então, esse viés de queda aqui acabou me prejudicando, né? O diário tinha muitas médias aí por cima e eu estava mais visando queda, né, no mercado. E isso a gente não pode fazer, tá, pessoal? A gente tem que achar o que o mercado vai fazer. E eu sei que é uma situação que às vezes é complicado, né? A gente inevitavelmente fica com alguns vieses, né?
à medida que a gente vai fazendo as análises, e isso pode acabar atrapalhando, que foi o que aconteceu no meu caso, né? Pelo Intra60, ó, deixa eu ir lá no dia 2, aqui, ó. Olha aí, a gente tinha uma média de 200 aí por cima, né? 2 de setembro, ó. E isso daí acabou me fazendo hesitar na tentativa da compra. E aí depois que o mercado rompeu e foi embora, eu fiquei de fora desse movimento, né? E aí depois que ele estava esticado, para você pegar a compra aqui em cima não dá, né? É complicado. Então esse dia foi um dia que eu acabei entrando num looping muito negativo, né? Por ter errado aí as primeiras entradas que eu tentei. E à medida que eu fui não aceitei, né, o loss e fui tentar recuperar, e aí esse sentimento de vingança, por isso que a gente tem que estar sempre alerta, pessoal, ao que a gente está sentindo na hora que a gente opera, né? Não deixar as emoções cegarem a gente e impedir a gente de enxergar racionalmente o que o mercado está mostrando. Então, isso daí aconteceu, né, comigo. Inclusive, esse dia 2 foi o dia que eu fiz mais operações, coincidentemente, né? Então, eu fiz 6 operações nesse dia e foi o dia que eu saí mais negativo. Inclusive, um pouco ficou no limite ali do meu stop diário, o que eu não costumo fazer. Então foi um dia que eu senti mesmo uma pancada aí do mercado, beleza? Minha média de operações nesse mês foram 2. Se eu pegar aí, claro, né, tem dias que tem mais, tem dias que tem menos, mas em média, pegando o meu relatório, eu vejo que a minha média de operações nesse mês foram de 2 por dia. E esse dia especificamente foi o único dia que eu fiz mais operações, que foram 6. Normalmente eu faço 3, às vezes 1, 2, enfim. Fica nessa faixa, no máximo 3. Esse dia foram 6 operações, então entra naquela questão, né? A gente às vezes querer melhor você filtrar e fazer menos operações com maior qualidade do que ficar operando ali, tentando pegar movimentos curtos, às vezes contra tendência, enfim, para tentar recuperar um dia que estava no loss, e aí você acaba deixando tudo desandar, né? Então esse foi o meu pior dia aí desse mês, né? E o meu melhor dia foi 6 de setembro, ó. Um dia bem direcional também, né? Que o mercado já abriu aí entregando queda, ó. E aí a gente vê que da formação desse primeiro candle aí, né, até a mínima a gente teve 2.700 pontos. Então nesse dia aqui eu consegui ter um desempenho bem bacana, bem interessante aí, por ter surfado aí boa parte, né, desse movimento. Inclusive eu acho que eu consegui pegar um movimento aí de 800 pontos mais ou menos, 700, 800 pontos nessa queda, e fiz, se não me engano, 2 operações e saí muito bem nesse dia, né? Esse mês de setembro eu fiz apenas 2 operações no dólar, que inclusive foram stop, porque o dólar realmente esse mês estava muito mais complicado do que o índice. E como eu estou mais focado no índice, eu quis ter esse foco maior e operar mais o índice, dar mais atenção para o índice, porque é o que eu estou focado, que eu estava tendo melhor desempenho, né? Já teve uma época que eu tive um desempenho melhor no dólar, mas ultimamente meu desempenho estava melhor no índice, e eu gosto mais de operar o índice também, questão de gosto, né? Identificação, enfim. Acho que a gestão de risco no índice é melhor, o índice tem uma volatilidade maior, os movimentos são mais rápidos, né? Enfim, eu gosto dessa dinâmica do índice. E o dólar, apesar de ser em muitos momentos mais técnico, inclusive mais tranquilo às vezes de operar, né, do que o índice, às vezes dá muita porrada, né? O índice dá muita porrada, então o dólar em muitos momentos é mais tranquilo. Mas o dólar também, quando ele está enroscado, igual a gente viu nesses últimos semanas aí, nesse último mês, é embaçado, pessoal, tem que ficar atento. E o dólar é mais alavancado, né? Então acaba que principalmente para quem está começando, né, às vezes fica um pouco mais puxado você pegar alguns stops ali no dólar, beleza? Mas eu gosto também de operar dólar, mas esse mês foram 2 operações só no dólar, e inclusive as 2 foram stops pequenos, curtos,
mas eu não estava sentindo muito confortável para operar dólar esse mês, então eu foquei mais no índice. Então, esse dia 6 aqui, ó, agora a gente vai lá para o Intra 5, né, para a gente ver como que... mas a gente já vê que é um dia muito direcional, né, um dia bem tranquilo aí de se operar. É claro que depende muito, né, teoricamente esse dia 2 aqui também deveria ter sido um dia tranquilo para mim, mas enfim, por isso que o mercado, principalmente day trade, né, em futuros, é a Fórmula 1 aí do mercado financeiro, porque se você não está focado ali, pessoal, todos os dias, concentrado, né, disciplinado, é muito difícil, muito difícil. E foi o que aconteceu nesse dia aqui, né, eu entrei num descontrole e acabei errando várias entradas muito bobas que depois, avaliando, eu falei assim, cara, para que eu fui pegar essa entrada, enfim. Depois, quando a gente avalia friamente, né, mais racionalmente, a gente consegue ver que foi foda. Vamos ver o Intra 5, né, desse dia 6 aí. Aí, ó, 6 de setembro. Aí, ó, esse movimento de queda aqui, pessoal, ó, eu já peguei ele, se não me engano a minha entrada foi aqui, ó, stop curtinho, consegui entrar com a mão mais pesada, né, e aí mercado muito direcional, fluxo muito alinhado para a queda, e aí consegui surfar aí, né, boa parte desse movimento aqui que entregou 1.700 pontos, se não me engano. Eu saí por aqui, ó, nesse candle aqui, eu tinha um alvo traçado aí desse movimento, ó. Olha como que o mercado terminou o dia anterior, ó, com as bandas bem estreitas, já indicando aí a possibilidade de um movimento de bastante volatilidade, né? Abriu um gap de baixa, uma barra oculta aqui de venda, perdeu as médias aí de 200 e 400, 9,21 alinhadas, fez um pullbackzinho com volume baixo, deixou um gatilhozinho não tão forte aí, né? Mas o mercado estava muito pesado na venda, então foi um dia muito tranquilo, que deu para cravar os alvos aí. Eu peguei, se não me engano, 800 pontos aí com mão cheia nesse movimento aí, e foi um dia sensacional. Depois eu acho que eu ainda peguei mais um pedaço aqui dessa queda, ó. Enfim, foram 2 operações que eu fiz nesse dia, e a gente tem que saber a hora de parar também, né, pessoal? Porque imagina, ó, peguei 2 bons movimentos, fiz uma média bem acima do que a minha média diária, né, que eu estava fazendo nos últimos dias. Para que eu vou ficar tentando continuar operando depois de ter feito um resultado fenomenal num mercado que já tinha entregado aí, né, 2.000 pontos, quase 3.000 pontos, para ficar tentando pegar mais movimentos aqui na parte da tarde? Não vale a pena. Então a gente tem que saber a hora de parar, e por isso que às vezes você colocar um limite de operações por dia é bacana, porque ajuda, isso daí ajuda a fazer esse filtro, né, e é importante a gente ter essa disciplina de saber também. Não adianta você querer pegar todos os movimentos que o mercado vai entregar, é muito difícil. E aí às vezes você vai tentar depois pegar um movimento desse aqui, ó, achando que o mercado vai perder aqui, aí entra no achismo, né, que é uma das piores coisas que a gente pode fazer aí no mercado. Você vai tentar pegar aí um movimento, acaba sendo estopado, aí você devolve parte do resultado que você tinha feito, aí você não aceita, né, devolver o resultado que você tinha feito, aí quer operar mais para recuperar o stop que você tomou, que você devolveu, né. Vamos supor que você fez, sei lá, R$1.000 aí no dia, num movimento desse aí, ou R$500, né, enfim, fiz R$500 aí eu entro numa operação aqui com stop, por isso que eu falo, né, com stop de 370 pontos, aí você toma um stop e devolve, sei lá, 300 dos 500 que você tinha feito. Pô, você vai ficar com aquele sentimento de, poxa, devolvi o resultado, pra que eu fiz isso? Agora eu tenho que recuperar. E nessa aí você entra num ciclo que acaba te levando dos 500 para o seu limite de stop diário. Então isso a gente não pode deixar acontecer. Depois que eu entro num movimento, né, e que eu garanti um resultado ali no dia, eu tenho uma regra que
E eu sei que é difícil, tá, pessoal, seguir essas regras à risca. Eu às vezes mesmo fico, poxa, mas será que eu tento mais uma operação? Enfim, a gente tem que ser. Por isso que consistência não é um ponto de chegada, né? É um estado. Então você tem que estar consistente todo dia, né? E é uma luta diária. Então eu coloquei essa regra, você tem que seguir. Se eu fiz, sei lá, R$500, eu só vou me propor a perder pelo menos uns 20-25% do resultado que eu fiz. Então, se eu for fazer uma próxima entrada, eu vou medir o stop, vou medir o alvo, vou ver se vale a pena mesmo eu entrar para arriscar só 20% do resultado que eu fiz nesse dia. Então, por exemplo, se eu fiz R$100, eu vou arriscar 20. É o máximo que eu aceito arriscar. E aí é claro, né, pessoal, depende muito do dia, né, enfim. Mas se você já fez ali um resultado bacana, arrisca só uma parte dele se você quer continuar operando. E aí, se você tomou stop nessa tentativa, aí eu paro. Se eu tomei um stop, já perdi os 20% ali, parou, eu encerro meu dia. Porque eu não vou correr o risco de continuar a tentar operar e acabar fazendo besteira e devolver mais do que os 20% ali que eu me propus. Acho que é uma metodologia interessante. Aí, claro, né, cada um pode adaptar aí com o seu operacional, da forma como tem o gerenciamento de risco, mas eu acho que buscar pela proteção é sempre o melhor caminho aí para quem está operando, beleza? Se proteger, mais importante aí do que pensar em ganhos exorbitantes, enfim. A gente tem que sempre preocupar antes com o stop do que com simplesmente só ganhar, né? Então, saber bem aí o que você está arriscando, quanto você está arriscando. Isso é uma das coisas que eu estou tentando melhorar bastante aí, cadenciar, né? Dependendo do tamanho do stop, a minha mão, dependendo de um stop muito longo, às vezes entrar com uma mão um pouco menor, o mercado está mais complicado também. Às vezes um stop menor com um alvo mais interessante, um cenário totalmente alinhado, igual a gente vê aqui, você já aumenta a mão e consegue buscar aí um resultado mais interessante, enfim. Isso daí é uma coisa que a gente vai trabalhando aí dia a dia, né, e aprimorando aí ao longo do tempo, porque é difícil você conseguir encaixar todas essas engrenagens, né, para funcionar tudo certinho e você ter um bom resultado aí no final do mês, né? Então isso daí é importante. Então, pessoal, isso aí é um processo, né? E só com o tempo que a gente vai ajustando, né, todas as pontas, enfim, chegando aí no ideal, né, pro operacional, beleza? Então esse daqui foi o melhor dia aí do mês, né? Um dia bem bacana aí, pelo menos pra mim, né? Eu sei que teve outros dias muito direcionais também no mês de setembro, que deram movimentos muito bons pra cima, pra baixo, enfim. Mas esse dia especificamente foi o melhor, né? O dia 6. Minha melhor sequência nesse mês foram 5 dias. Então, durante 5 dias ali eu consegui praticamente aí dias ótimos, né? Batendo ali resultados muito bons, né, de acordo com a média que eu vinha tendo. Então foi a minha melhor sequência. E a minha pior sequência teve uma sequência que eu tive 2 dias seguidos de loss, depois um dia no 0 a 0 que eu tive que correr atrás, e aí depois eu tomei outro loss pequeno. Então foram aí 4 dias bem difíceis, que foi nessa última semana, né? Eu tive, na verdade foi na terceira semana, que foram as minhas piores semanas, né? A terceira e a quarta. Então nessa semana foram 2 dias de loss abaixo do gerenciamento, um dia que eu saí aí no 0 a 0 com um gain bem pequeno e um dia com loss bem pequeno. Então, e no outro dia foi um gain bacana. Então essa terceira semana foi... E aí eu não lembro exatamente os dias que foram, né? Acho que foi na segunda eu fiz um resultado bem bacana. Aí depois eu tomei 2 stops na terça e na quarta.
Na quinta eu consegui recuperar e sair no 0 a 0 e na quarta também um loss bem pequeno, próximo do 0 a 0 aí. Então foi a minha pior sequência aí. E nessa última semana também não foi uma semana fácil. Apesar que na quinta-feira, né, que eu até estava operando com o pessoal, eu tive um resultado muito bom. Ontem, na sexta-feira, não foi um dia muito bom, fiquei próximo do 0 a 0. Na quarta, que eu também estava fazendo live no Instagram, eu tomei um stop e resolvi parar porque não estava encaixado. Na terça, eu tive um gain pequeno e na segunda também próximo de 0 a 0. Então não foi uma semana muito boa. E a gente tem que saber também, né, pessoal? O mercado é muito dinâmico, é difícil. Então não caia nessa ilusão. Pessoa que só mostra gain, enfim. Traders de alto nível vão ter poucos dias de loss, né? Realmente. E se você acompanha pessoas sérias aí, você sabe que é possível. E à medida que a gente vai operando, vendo ali o dia a dia e tudo, a gente vê que é possível você ter alto desempenho, muito bons resultados aí. Mas é uma caminhada longa, é difícil. Esse está sendo o meu primeiro mês, né? Vivendo só do mercado. Tive um resultado aí razoável, mas é óbvio que está muito longe do que eu busco, né? Mas para um primeiro mês foi um mês bem interessante aí, com muito aprendizado, né? Eu fiz nesse mês um total de 42 operações em 21 dias operados. Então dá uma média aí de 2 por dia, com exceção... A gente teve feriado, né, também no meio, enfim... Muitos dias eu fiz apenas uma operação, alguns eu fiz 2, e desse dia fora da curva, que foi o meu pior loss aí do mês, foram 6 operações. Então, acho que teve 2 dias só que eu não... 2 ou 3 dias que eu não fiz nenhuma operação, que eu não vi nenhuma oportunidade no mercado. E isso é uma coisa que a gente tem que saber também, né, pessoal? Não adianta você querer operar todo dia. Quando você está 100% no mercado, né, igual eu tô agora, nesse primeiro mês aí, a gente tende ainda com a cabeça de CLT, né, acha que todo dia você tem que extrair dinheiro do mercado e fazer aquela grana ali, enfim. Mas tem dias que o mercado não vai estar encaixado ali com o que você está acostumado, né, com o seu operacional, e aí às vezes é melhor você não fazer nada. Só que é difícil você segurar a onda, né, e a emoção para saber esses momentos e realmente conseguir não clicar, né? É bem difícil. Então, basicamente esse foi o resumo aí do meu mês. Eu fiz só 2 operações no dólar, dessas 42, né? O resto 40 operações aí no índice. Mas eu tô gostando que o meu desempenho no índice vem melhorando. Apesar de todas as dificuldades, né? Eu tenho conseguido ir melhorando meu desempenho e a minha leitura aí no índice. Então, fico satisfeito com isso, apesar que ainda a caminhada é muito longa, né? E eu tô tentando colocar metas aí. Eu faço muito replay, né, de mercado. E aí, como que eu faço, né? Eu pego aí um dia aleatório, tipo, sei lá, volto lá no mês de maio, falo, vou pegar aqui dia 18 de maio, vamos supor. Eu não lembro como que foi o pregão, não vou saber para que direção o mercado foi. Abro o gráfico de 5 minutos, pego o dia anterior, faço meu mapeamento das regiões, olho o Intra 60 ali, solto o replay de mercado, boto numa velocidade mais rápida, né, para não ficar ali também, não tem como fazer 9 horas de pregão ali, né. Enfim, boto uma dinâmica mais rápida que eu consiga fazer ali em meia hora, um dia, e opero na mesma mão, da mesma forma como eu faço no dia a dia, e vejo meu resultado, anoto, inclusive eu comparo, né, com o resultado que eu tive no dia, e em muitas das vezes eu tenho um resultado até melhor do que eu tive anteriormente. Isso a gente vai ver na evolução, né, da leitura, enfim. Eu acho que é uma forma bacana aí da gente treinar, né, principalmente para quem não tem muito tempo, né, de acompanhar o mercado ali às vezes ao vivo e quer praticar. É uma forma bacana aí de aguçar, né, a leitura e ir vendo o comportamento, né, das médias, bandas de Bollinger, VWAP
E aí os candles, né, à medida que vão formando, a gente vai sentindo ali como que o mercado tá, enfim. Acho que é uma forma bacana aí da gente... E claro, né, depois que você operou ali no dia, você recapitula o dia, né? Porque depois que a gente vê o gráfico parado assim, pessoal, é muito fácil, né? Agora vai mexer, vai operar aqui enquanto os candles estão sendo formados aí, você começa a fazer as leituras, aí você vê um tempo gráfico com uma média de um jeito, outro de outra. Enfim, você olha Petro subindo, Vale caindo, e aí por isso que eu tento às vezes focar em menos, às vezes simplificar, não quer dizer ser muito simplista, né, que seja fácil, mas enfim, focar no que realmente te dá os bons resultados é importante, porque às vezes a gente começa no começo, né, a gente começa a querer olhar um tanto de coisa, um tanto de indicador, um tanto de informação, e isso te deixa assim, excesso de informação demais, sem saber encaixar isso. Não quer dizer que você utilizar mais ferramentas é ruim ou bom, enfim. Você vai achar ali a quantidade, né, de indicadores e ferramentas que vai te ajudar a aumentar o seu desempenho. E aí não tem uma fórmula mágica, um número, você tem que usar 2 médias, ou 3, ou 4, enfim. Tem gente que tem desempenho bom com uma média, e aí vai muito do tempo que você tem a leitura de mercado. Às vezes o cara ali usando uma média ele consegue ter um desempenho excepcional, porque ele já tem uma experiência muito boa, né? Ele já sabe ali ler o mercado de uma forma que apenas com uma média ele consegue. Eu gosto de usar mais médias, né? E aí pode ser que futuramente eu vá tirando ou acrescentando, enfim, a gente adaptação constante, né? A forma como você vai enxergando e tendo bons resultados ou, enfim, mais dificuldades aí no mercado. Não tem fórmula mágica, então é prática. Teste, e você vai lapidando ali o seu operacional, né? Enfim, eu acho que é a única forma que eu vejo aí, né? É óbvio que já fiz muitos cursos muito bons, né? Acredito, né? Sigo caras muito sérios aí e traders muito bons aí do mercado que ajudam bastante aí, né? Com conhecimento. A gente tem uma vasta internet, né? Rede social é um mundo de informação, né? E a gente tem que saber filtrar e pegando ali, né? O que a gente vai aprendendo com cada um aí dos mentores. E aí eu acho importante a gente ter alguns mentores aí para você seguir, né? E, enfim, para a gente ir moldando, né, a nossa forma de operar. Então, mas basicamente esse foi o resumo aí do meu mês, né? Tem um outro ponto que eu tinha anotado aqui também que foi bacana. Nos primeiros 16 dias do mês, eu tive apenas 3 dias de loss, sendo que um deles foi esse dia 2, né, que foi o pior, mas mesmo assim eu tive resultados muito bons nessas 2 semanas, nesses primeiros 16 dias. Foi esse dia, que foi um dia ruim, e 2 outros dias que foram loss normal, dentro do gerenciamento, né, até abaixo. Normalmente eu não deixo chegar no limite, sempre fico um pouco abaixo ou até bastante abaixo, né, à medida que eu vou vendo o comportamento do mercado. Tem dia que eu vejo, cara, não vai encaixar, não vou ficar aqui batendo cabeça, melhor eu sair com esse loss aqui pequeno do que ficar tentando reverter. Então isso é importante também, da gente ter esse feeling, né, e saber a hora de parar. Então nesses primeiros 15, 16 dias aí foram só 3 dias de loss, então isso foi muito bom. Eu vinha numa pegada muito boa, né, e aí na terceira semana, principalmente na terceira semana do mês, na quinta e na sexta, foram dias que eu estava com uma semana muito boa e eu entrei totalmente desfocado. E isso é uma coisa que, assim, depois eu fiquei até chateado e pensando e falei assim, cara, a gente não pode entrar no mercado sem ter foco, pessoal. Não adianta você achar que, não, vou entrar ali, vou fazer ali minhas operações e terminou o dia. Aí quando você entra, você tem que entrar totalmente focado, tem que entrar totalmente preparado, sabendo o que você vai fazer as análises antes. Não adianta, você entrou sem foco ali, sem estar ali disciplinado, né, vai ser porrada.
E foi o que aconteceu na quinta e na sexta da terceira semana. Que eu vinha na semana muito bem, e na quinta e na sexta eu não entrei focado, tava... enfim... não entrei dando a devida importância aí ao mercado, né, às operações, achando que não, tô com um mês aqui bacana, tá tranquilo, e aí a porrada vem. E aí foram 2 dias de stop, na quinta e na sexta da terceira semana. Se não me engano, eu vinha de 3 dias aí, 2 dias de gain bons e 1 dia de 0 a 0. E aí depois foram 2 stops, não passou do meu gerenciamento de risco, mas enfim, um stop normal, mediano na sexta, e na quinta foi um dia ruim. Mas que depois eu vi que foi um dia ruim, não porque o mercado... Mas, e aí é uma coisa também, né? Autorresponsabilidade. Nunca vai ser culpa do mercado, pessoal. Não adianta colocar a culpa no mercado. A culpa é nossa. Se você não segue o plano, e aí foi o que eu não fiz, né, na quinta-feira e na sexta dessa terceira semana, foi dias que eu tava meio desligado, meio, enfim... foram dias que realmente foram difíceis pra mim. E aí depois eu falei, pô, cara, eu tava tranquilo aqui, eu poderia ter tido um bom desempenho, mas eu tava desligado, enfim, não tava dando a devida atenção ali ao mercado, e acabei o mercado acabou me colocando no lugar, né, falando assim, ó, não adianta, se você não tiver ali disciplina todos os dias, focado, treinar, se preparar, você não vai conseguir ter bom desempenho. Então isso é importante também. Beleza? Então esse foi o resumo aí do meu mês de setembro. Primeiro mês aí que eu tô 100% no mercado, né? Mas de certa forma eu tô ficando satisfeito com a evolução que eu tô vendo. Apesar que ainda tô muito longe, né, do que eu almejo, mas enfim, a estrada é longa, o caminho é longo. E a gente tem que ir, e agora, né, me preparar muito bem esse fim de semana para começar com o pé direito outubro. Quero ter foco muito maior em outubro, me dedicar muito mais, e conseguir um resultado, se Deus quiser, muito melhor, né? E aí por aí vai. Vou ter muitos desafios em outubro. Outubro pode ser um mês aí de bastante volatilidade, né, por conta da questão das eleições. Vamos ver como que o mercado vai se comportar. Mas eu já estou mapeando algumas coisas que eu quero ajustar em outubro. Tanto falando em questão de gerenciamento de risco, né, mentalidade, enfim, minha rotina, que eu vou adaptando as coisas que eu quero preparar e fazer em outubro, enfim. Isso daí são coisas que eu já estou colocando aí na balança, escrevendo, anotando, para chegar em outubro e eu conseguir ter um desempenho bacana, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham tido também um bom mês aí de setembro, apesar de ter sido um mês bem difícil, né, bem complicado, mas que de certa forma deu algumas boas oportunidades aí também, beleza? Depois eu vou tentar fazer mais uns bate-papos assim em forma de live, né, para passar um pouco também das dificuldades, né, que eu vou identificando. Esse foi o primeiro mês aí que eu estou 100% no mercado, né, depois que eu saí da CLT, e com o tempo a gente vai vendo aí, se ajustando a rotina, enfim, o nosso operacional, né, a forma como a gente vai encarando ali os dias. E eu acho importante compartilhar as dificuldades, né, porque às vezes as pessoas acham que é tudo mil maravilhas, vou viver do mercado, é tranquilo, vou ter tempo, mas cara, é difícil, é punk, não é fácil, beleza? Então é isso, um bom fim de semana aí, um bom sábado para vocês e tamo junto, valeu!